Você já se pegou alguma vez no culto falando esta frase? Pra que isso? Ou até mesmo questionando a Pai do Céu: meu Deus, por que o povo inventa de promover essas bizarrices no culto? Pois bem, no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma série fazendo estas mesmas perguntas. Pra que isso? O objetivo maior é extrair de você a sua opinião sobre essas manifestações que estão acontecendo aí nesse mundo de meu Deus, dentro da igreja, no meio dos cristãos. Muito prazer, eu sou o Pedrosa e você está em mais um capítulo da série O Evangelho Profano. Seja bem-vindo. A série O Evangelho Profano tem por objetivo alertar a igreja, os cristãos, os filhos de Deus, contra este falso evangelho que está sendo disseminado, está sendo desenvolvido aí. Não temos propósito aqui de atacar pessoas. O nosso propósito aqui é de confrontar este outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. É um evangelho recheado de inovações e modismos, muito secretismo religioso, muito misticismo. Nosso objetivo maior é fazer apologética, ok? E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas situações muito claras de que este não é o evangelho de Cristo, irmão. E como bem a matéria diz, um evangelho profano totalmente voltado para o misticismo, esoterismo, paganismo, sincretismo religioso. Como eu falei a princípio, você já se perguntou para que isso em determinado culto? E é justamente a pergunta que eu vou fazer aqui agora para os irmãos. Para que esse tipo de manifestação no culto? Dê uma olhada. Aí eu pergunto a você, para que esse tipo de manifestação no culto? Algumas pessoas acham que isto aí é para atingir, ou pessoas já atingiram certo grau de espiritualidade. Mas para que isso no culto, meu Deus? Uma coisa que eu queria notar aqui já de cara é a presença da réplica da arca no culto. Temos a réplica da arca aqui, algumas bandeiras, e eu acredito que a bandeira de Israel deve estar aí no meio. A gente pode perceber que é uma denominação neopentecostal. Então surge a pergunta, para que isso no culto, meu Deus? Para que esse tipo de manifestação no culto? Isto vai espiritualizar a coisa? Vai nos fazer mais espirituais diante de Deus? É lamentável que esse tipo de evangelho esteja sendo desenvolvido dentro das denominações. É lamentável. É por isso que eu digo, existe um evangelho paralelo ao evangelho de Cristo que eu o denomino de evangelho profano, que não corresponde às verdades daquilo que foi pregado pelos apóstolos. Não corresponde. Eu quero mostrar aqui outro vídeo, justamente para mostrar a você que existe muito misticismo. Muito misticismo, irmão. Certo que somos místicos. Somos místicos. Agora, o que não podemos é atravessar o limite daquilo, o que é
incoerente e daquilo que vai cair no paganismo. Por exemplo, para que isso no culto? Vamos olhar. Meu Deus! Eu chamo muito isso de desequilíbrio mental e espiritual. Pessoas que são desequilibradas na mente, no contexto espiritual e começam a espiritualizar muitas coisas, irmão. Inclusive, trazer para dentro do culto elementos que não correspondem aos princípios reguladores de culto estabelecido pelos apóstolos. Veja, para que isso? Qual o objetivo disso no culto, senão para causar perturbação ou para causar confusão, aquilo que Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8, Paulo está dizendo assim, veja o que Paulo esclarece aqui no texto de Gálatas 1 e 8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, versículo 9, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Paulo escreve essa carta, irmão, com uma preocupação muito grande. Está entendendo? Uma preocupação muito grande, porque os irmãos estavam se afastando do verdadeiro sentido do que é o Evangelho de Cristo. Está entendendo? Paulo está dizendo assim, ó, maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Veja que naquela época Paulo já estava combatendo um outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Irmãos, pessoas naquela época estavam transformando o evangelho de Cristo em outro evangelho. Está entendendo? Em outro evangelho. É por isso que Paulo diz aí, olha, maravilho-me, estou tão surpreso de que tão depressa vocês estejam passando daquele que vos chamou pela graça para outro evangelho. Pessoas estão transformando o evangelho de Cristo. E é isso que a gente está vendo ultimamente acontecer nessas igrejolas aí, irmão. Pessoas transformando o evangelho de Cristo, introduzindo elementos dentro do evangelho que não corresponde àquilo que foi ensinado pelos apóstolos. E o mais impressionante disso tudo é que tem pessoas que financiam isso aí. Tem pessoas que financiam essas bizarrices, essas diabruras, essas coisas que são oriundas do misticismo, esoterismo, sincretismo religioso. Peças teatrais, teatros de horrores sendo introduzidos dentro do culto que não corresponde às verdades do Evangelho. E Paulo, preocupado com esse tipo de manifestação, ele aconselha aos cristãos, gente, cuidado com este outro evangelho que não é o evangelho de Cristo.
Dê uma olhadinha nisso aí, irmão. Olha para aí. Olha para aí. Isso é o Evangelho de Cristo, irmão? Aí eu pergunto, para que isso dentro do culto, meu Deus? Você já se perguntou sobre isso? Você já fez essa pergunta para Deus? Ou até mesmo para alguma pessoa do seu lado? Gente, para que isso dentro do culto? Veja que as maiorias das músicas cantadas nesses botecos de aleluia influenciam o comportamento das pessoas. Eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Muitas destas músicas aí influenciam o comportamento destes que acham que estão de fato adorando a Deus, irmão. Viver o outro evangelho que não é o de Cristo não é adorar a Cristo, irmão, não é adorar a Deus. É viver um evangelho anátema. Meu objetivo aqui é alertar você, filho de Deus. Se na denominação que você está promove isso aí, então foge de lá, escapa por tua vida. Se na denominação que você está não tem os 5 solas, não trabalha os 5 solas da reforma protestante, por exemplo, os 5 solas, sola escritura, lá tem o sola escritura, somente a escritura, não tem, foge de lá. Solos Cristos, lá tem, somente por Jesus Cristo, tem não? E o que é que tem lá? Ah, irmão, lá tem campanha, corrente, sacrifício e voto. Irmão, corre de lá. Lá tem sola graça? Não, não tem sola graça. Não tem, fuja de lá. E o que é que tem lá? Lá tem misticismo, lá tem esoterismo, paganismo, sincretismo religioso. Corra de lá. Lá tem sola fide, somente pela fé? Não. Lá a gente coloca a nossa fé nos elementos que foram introduzidos lá. Lá tem uma arca, tá certo? Lá tem uma arca, colocaram lá para a gente colocar a nossa fé na arca. E às vezes vem o óleo ungido, uma vassoura ungida, tem uma água ungida. Então não tem só a fé. A nossa fé não está centralizada em Cristo. Tem que ter sempre um elemento para adicionar a nossa fé. Irmão, foge de lá, sai daí que é seita. Lá tem só lhe deu glória, somente a Deus daremos glórias, ou a gente, o pessoal lá estão ali para glorificar o homem, a criatura, em detrimento do Criador, o pastor, o vaso, o profeta, a divindade celestial lá. Então, se não tem, só lhe deu glória, foge de lá, irmão. Foge de lá, porque não é um ambiente saudável. Não é um ambiente saudável. Ou é uma candomblé de Zeus, ou é uma sinagoga de Satanás, ou é um manicômio neopentecostal, e por último, um boteco de aleluia. Corra de lá. Se você está vivendo isso, corra de lá. Amém? Se você for novo aqui, se inscreva no canal. Se você tiver uma opinião contrária à minha, deixe a sua opinião aqui no rodapé. Fale, expresse aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Eu estou certo na minha argumentação? Eu estou certo naquilo que eu estou mostrando nessa série de vídeos, o Evangelho Profano? Estou certo? Então deixe o seu comentário, ok? Veja o sininho de notificação se está funcionando para quem é inscrito. Para quem não é inscrito, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos. Faça com que este trabalho chegue o mais longe possível. Amém? Muito prazer. Eu sou Pedrosa e você participou de mais um capítulo da série O Evangelho Profano. Até a próxima.